Tá. Então a gente estava falando aqui sobre os efeitos da terapia Bowen, e aí o YouTube caiu aqui, então nós estamos voltando. Então existem efeitos imediatos e efeitos mais tardios. Os efeitos imediatos, a gente tem aí como principal o alívio de dor, a recuperação do movimento, em alguns casos. Mas o que eu quero falar é que os efeitos da terapia Bowen, eles não se limitam somente ao momento em que se realiza. A pessoa vai processando isso durante, no mínimo, uma semana. Eu tenho pacientes que processam durante 15, 20 dias, um mês ainda, todas as manobras. Vai ter uma organização do corpo. E, lógico, tudo isso vai depender de como que o indivíduo trata o corpo dele durante esse processo, né? Eu chego lá, alinho, faço as manobras, enfim. A pessoa vai para casa e vai lá e vai querer fazer a faxina na casa. Fazer posturas totalmente estressantes para o corpo. É lógico que o corpo vai ter uma repercussão negativa nesse processo, né? Então a gente tem que respeitar esse balanço aí de recuperação e cuidado realmente do corpo, né? E aí os efeitos que a gente sente, a gente pode relatar efeitos de alinhamento corporal, uma posição saudável mais dos ligamentos, músculos, tendões, das fáscias, que são estruturas do sistema músculo-esquelético do nosso corpo, que é de sustentação, né? Mas como a gente está mexendo com o sistema nervoso, a gente também tem uma organização visceral, tem um equilíbrio no funcionamento entre o sistema nervoso autônomo, né? E também uma melhora da consciência corporal por estimular alguns receptores que estão localizados na musculatura e também nos tendões e ligamentos. Então, são efeitos que as pessoas relatam como: nossa, eu sinto melhor meu corpo, eu sinto que quando eu estou fazendo algo de errado, agora eu não consigo mais ficar naquela posição, o meu corpo consegue comunicar comigo de uma forma mais tranquila que aquilo ali não está sendo bom para mim. Porque a gente não aprendeu a fazer isso durante o nosso processo de vida, a não ser que você seja uma pessoa que escute seu corpo o tempo inteiro, né? Igual os dançarinos, eles começam a testar, tem mais consciência corporal, né? E aí isso é mais fácil para eles entender esse tipo de comunicação. Geralmente a gente está acostumado, a gente trabalha o corpo quente, não está sentindo nada, e depois que tudo apaga, nossa, meu corpo está todo dolorido. E isso é o ruim do processo, né? A gente acontecer isso. Então, o que seria uma sessão de terapia Bowen? Vamos tentar fazer com que você explique, Alexandre. Então, só complementando o que você acabou de falar, uma situação muito evidente também que eu reparei que as colegas lá relataram também, e que muita gente passa, é o problema de insônia, né? De não conseguir dormir bem. E uma situação muito evidente, que eu acho que foi geral ali no grupo, pelo menos que eu participei, é que todo mundo teve um sono melhor, mais confortável, com reparador, né? Que é o necessário para a gente. Então, assim, quem está com problema de dormir, né, ou que fica acordando, ou que acorda mal, tem gente que acorda, né, sentindo que, nossa, parece que eu tomei uma surra a noite inteira. Realmente, a terapia Bowen é excepcional em relação a isso. E eu vou só complementar que você falou desse processo de relaxamento, mas é lógico que a terapia, ela promove isso, mas depende também de uma entrega da pessoa, né? Se existe uma pessoa lá assim, deitada na maca, toda rígida, para receber a terapia Bowen, isso não vai funcionar tanto, porque existe um processo de entrega ali, onde a pessoa tem que relaxar para o corpo trabalhar. Se ela ficar muito consciente durante o processo, acaba que isso atrapalha, né? Então essa sessão... Oi, pode falar.
Então, esse foi uma outra experiência também surpreendente para mim, que eu tive 2 voluntárias que são alunas da academia que eu tenho, que eu atendo lá também, né? E Uhum. que elas fizeram a sessão após a atividade física, uma após uma corrida e outra após a atividade de musculação. Então elas estavam assim super pilhadas e são ativas, né? Uma influencer de Instagram, enfim. E eu fui numa de realmente treinar, né? E elas se dispuseram e de uma forma impressionante elas tiveram relaxamento que no final, assim, aquilo que eu constatei durante a aula também, se você não mexer na pessoa, ela quer ficar ali, ela não quer se mexer mais, porque a sensação é boa, né? Tipo, eu acho que a Uhum. pessoa dorme e você tem que dar ó, acabou, hein? Pode É, eu acho super engraçado, falar. porque Realmente foi incrível. meus pacientes falam assim, eu acho que você tinha que fazer várias box para você deixar a gente dormindo aqui e viver aqui dentro, entendeu? E eu falar, eu vou atendendo as pessoas vão dormindo, eu vou atendendo as pessoas vão dormindo, né? E aí eu não posso voltar na sala, não, elas têm que ficar dormindo aqui até da outro dia, e por aí vai. Se tem uma coisa que foi, assim, geral, que foi uma situação incomum para todos, pelo menos que eu atendi, né? Uhum. É esse relaxamento diferenciado e Profundo, né? Em todo. Tanto, todos os casos que eu treinei, né? Que eu realmente fui aplicar a terapia Bowen, foi surpreendente até pelo tipo de pessoas, né? Que eu não esperava. Então, Entendi. por isso que eu realmente fico impressionado. Então, assim, a sessão de terapia boa, ela dura, assim, lógico que a gente tem que saber como que a pessoa está se sentindo, os locais de dor, né? Mas, assim, ela pode durar de 5 até 40 minutos, né? Ou até um pouco mais, dependendo do processo aí de sonolência e resposta do corpo. Mas ela constitui aí de uma série de movimentos sutis, com intervalo de pausa, né? E basicamente, pelas fotos, as pessoas acham que é uma massagem, mas não é massagem. Massagem, existe uma contínua, um contínuo estímulo sobre a pele, né? Mas, na verdade, não. São manobras bem específicas que a gente chama de movimentos Bowen. E esses movimentos, eles são realizados em locais específicos, como em cima de tendões, em cima de músculos, em cima de ligamentos, né? E de uma forma, inicialmente, que o aluno aprende de uma forma sequenciada. E depois ele vai aprendendo, ter um pouco mais de liberdade e raciocínio clínico, respeitando principalmente as tensões que o corpo apresenta, os desequilíbrios que o corpo apresenta, e com isso, na medida do desenvolver da sessão e do tratamento, essas tensões, rotações e modificações do corpo, eles vão observando que o corpo vai ficando mais alinhado. Então, vão destacando outros pontos que são necessários ser tratados. Então, o Tom Bowen, ele sempre usou uma frase, né? Quanto menos, mais. Então, esse quanto menos estímulo a gente dá para o corpo, mais respostas vão dar para esse corpo, mais profundo vai ser essas transformações que o indivíduo vai ter. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você nem vai encostar no meu pé, sendo que é meu pé que está doendo, você não vai nem encostar no meu pescoço, sendo que meu pescoço que está doendo, e eu só tratei pelve, por exemplo, eu só tratei região de lombar, não tratei o pescoço, mas por entender que existe uma conexão contínua do corpo e que eu faço manobras, mesmo que seja distante, né, não seja no local, isso vai reverberar numa liberação e no processamento que o corpo precisa. Então, o terapeuta vai ter essa maturidade em escolher as manobras, em escolher os pontos, escolher a forma como realizar,
para, consequentemente, ter as respostas mais profundas e não sair fazendo manobra no corpo inteiro, né? É igual a gente pensar num acupunturista e ele colocar agulha em todos os pontos de acupuntura. É um exagero, né? O corpo não vai conseguir processar tanta informação e tanto estímulo, né? E o mecanismo de ação envolvido na sessão, eu já citei aqui, dentro do curso a gente aprofunda esse mecanismo, mas basicamente a gente entender que há uma regulação entre o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, quando a gente fala de sistema nervoso somático, né, onde a gente estimula órgãos tendinosos de Golgi, a gente estimula fuso muscular, e essa comunicação que a gente vai ter lá em medula e sistema nervoso central vão ser equilibradas, regulando o que a gente chama de tônus corporal, né? Porque às vezes a gente deita na cama e a gente acha que relaxou, mas quando alguém encosta na gente, às vezes a gente sente parecendo que a pessoa está ali acordada e dura, porque o tônus dela, né, essa contração mínima da musculatura em repouso, ela ainda está alta. Então a gente ensina de novo o corpo a entrar nesse equilíbrio. Então, ativando essas estruturas. A gente também, por meio das manobras de terapia Bowen, organiza o sistema nervoso autonômico, ativando principalmente um sistema nervoso simpático, ativando principalmente o sistema nervoso parasimpático, onde há um processo de relaxamento profundo, com queda da frequência cardíaca, por isso que fica no estado de sonolência profunda, e isso acaba trazendo uma sensação de calmaria. E quando a gente fala de sistema nervoso parasimpático, ele existe uma ramificação e uma região que ele é ativada bem específica na terapia Bowen, que é como se a pessoa estivesse sendo aconchegada de uma forma muito gostosa, como se, eu falo assim, que a descrição é como se a gente estivesse no colo da mãe, é como se a gente estivesse com aquele conforto, né, que a gente não sentia há anos, quando a gente era neném, estava ali sendo amamentada no colo da mãe, porque esse sistema parasimpático, quando é ativado, é essa sensação que ele traz, tá? E aí a gente não pode esquecer de falar sobre a fáscia, que é outro sistema complexo, né? Se a gente for pensar tanto de organização corporal, a fáscia é uma estrutura muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Ela, inicialmente, foi descartada pelos anatomistas, né? Ela era recortada. E para quem não entende o que é a fáscia, eu falo até assim, você cozinha, que quando você cozinhar, você vai ver que aquela tem uma coisa bem transparente debaixo da pele ali do frango, ou uma estrutura branquinha ali na carne. Aquele tecido é a fáscia. Esse tecido, ele conecta o nosso corpo desde o fio, né, do cabelo ali na base do bulbo capilar até a pontinha do pé. Então ele vai conectando uma célula, depois um conjunto de células, depois um organismo inteiro, depois vísceras, né, órgãos, tecido ósseo, e até debaixo da nossa pele a gente vai ter a fáscia. E essa comunicação facial que a gente estimula durante a terapia Bowen que é impressionante, porque a comunicação que existe na fáscia, ela é uma comunicação muito importante. Primeiro que a gente pensar nos processos psicossomáticos, né? Então as dores, às vezes a gente fica tenso nos ombros porque a gente está nervoso ou preocupado com algo. Então essas tensões que existem no corpo, elas são transferidas das situações emocionais que a gente está passando para o nosso corpo. Então, quando a gente libera essas tensões, também libera o sistema emocional, né, que está envolvido ali. E aí isso é um outro assunto mais profundo que a gente vai ter que falar lá na frente,
porque é muita complexidade, né? Então, hoje, existem poucos estudos falando sobre a terapia Bowen, porque, lógico, né, se a gente for lá em 1916, que foi o nascimento de Tom Bowen, é uma terapia muito nova ainda. Lógico que todas as terapias passaram por um processo ainda, mas existem, sim, artigos científicos, né, igual esse The Effect, que a gente vai ver aí, que The Effect of Bowen Technique in Hamstring Flexibility Over Time, a Randomized Controlled Trial, que é um artigo que mostra o ganho dessa flexibilidade, né, após a terapia Bowen. E essa flexibilidade, ela não é só um efeito imediato, igual a gente observa no gráfico, né? A gente tem um efeito imediato e a gente também um efeito tardio. Então, colocamos esse gráfico aí para vocês verem, né? Esse gráfico mostra a angulação, né, do membro inferior, na hora que a gente estica a perna, e em verdinho está mostrando o efeito da terapia Bowen. E aí a gente observa que existe um efeito imediato, mas também um efeito após uma semana. Né? Esse artigo científico, ele exemplifica aí essa questão que eu falei com vocês, do efeito imediato e do efeito que é contínuo ainda durante o processo da semana ou de 15 em 15 dias. Aí, no caso, mostrou de uma semana depois, tá? E você sentiu durante a semana toda, Alexandre, efeito depois do curso? Senti sim, professora. Então, como eu relatei, né, na primeira noite de sono, isso eu achei que fosse só comigo, mas as pessoas que realmente foram voluntárias e até esse paciente, né, que estava com dificuldade para dormir, todos falaram que sentiu uma melhora no sono, né, sentiu um relaxamento maior, sentiu o corpo mais mais funcional, né, também. Então, realmente, esses relatos foram que, inclusive, até pessoas com diabetes, né? Meu pai, eu posso citar, é um caso, e eu estou aplicando nele a terapia Bowen, né? E vi que melhora a circulação, que é um problema, né, do diabetes. Então, situações, por exemplo, meu caso específico, né? Que eu pude constatar perto do tornozelo, né, que costuma escurecer, ele clareou, ele sentiu mais conforto, inchaço que diminuiu. Então, são situações visíveis que a gente observou, e isso realmente acontece, ele vai acontecendo durante o período. Eu costumo fazer uma vez por semana, né, e durante a semana toda você vai percebendo reações do corpo positivas, né? E lá para a pessoa, a nível psicológico, emocional, é a sensação do corpo mesmo, né? Que vai mudando e parece que vai atingindo fisiologicamente, é uma coisa que leva a outra, né? Eu acredito. Com certeza. Assim. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a formação, que eu aposto que existem várias pessoas aí, profissionais da saúde, com curiosidade para saber, então, como que faz a formação da terapia Bowen, né? E o Alexandre foi escrafunchando aí na internet até me encontrar. Mas vou explicar para eles, ó. Existe um site, né? www.terapiabowenbh Brasil. Lá tem informações, tem um e-book que explica um pouco melhor como que a gente organiza o curso, mas eu vou falar um resumido, né? Existem a formação básica. Na formação básica, são 5 módulos, todos realizados em finais de semana, sábado e domingo, onde é 90% de prática, para não falar 99%, porque lógico que a gente vai falando de muitas teorias, biomecânica, estímulos, né, para a gente poder entender as ligações de um segmento para o outro, mas como é necessário treinar, a gente prioriza a prática, né? E depois de terminado esse módulo básico, essa formação básica, existe ainda a formação avançada 1 e o nível 2, que também são realizados em um final de semana, em 2 dias, né? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais manobras e discutindo mais
sobre a teoria, né, e o raciocínio clínico para melhorar e aperfeiçoar sempre o terapeuta. Toda a formação, a gente está bem atento, né, em trazer essa capacitação profissional muito bem estruturada para que o terapeuta tenha segurança em realizar a técnica e fazer ela realmente de uma forma muito delicada. Eu falo porque a maioria dos alunos chegam lá com a mão muito pesada, porque acreditam que tem que fazer força para melhorar, né? E na verdade o toque suave ele é transformador e até mais transformador do que um toque muito pesado, tá? E essas pessoas, deixa eu só tomar uma aguinha. As pessoas que geralmente se interessam pelo curso são fisioterapeutas, porque aceleram muito o processo de reabilitação, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, porque a gente consegue trabalhar com performance com a terapia Bowen, um corpo alinhado, lógico, a mecânica dele vai funcionar melhor, lógico, a performance é melhor. Então, os profissionais de educação física também procuram para poder, tanto o recovery, né, que é super procurado pelos atletas, mas também o que acontece é um recovery com alinhamento. Não é só uma massagem, não é só a liberação de pontos de tensão, mas também um realinhamento do corporal, melhora do sistema parasimpático e simpático, lógico, vai reverberar isso no esporte também, né? E aí controla os níveis de ansiedade e acaba tendo um melhor desempenho aí nesse processo todo de competições, né? E, no geral, o que mais procuram são qualquer pessoa da área da saúde que gostam de trabalhar com terapias, né? Hoje existe vários instrutores no mundo de terapia Bowen. A Lisa Black e o Komurai, que são os diretores da escola ISBT, eles têm turmas gigantes, principalmente em Hong Kong. A sede da escola em Portugal também tem turmas enormes com formação de terapeutas. E eu aqui ainda gosto de trabalhar com turmas pequenas, porque eu gosto de ficar muito em cima dos meus alunos, né, Alexandre? Alexandre sabe que eu fico em cima dos alunos, porque eu quero muito trazer essa sensação, e porque a insegurança, né, há um início de tudo muito novo, há uma insegurança. E quando eu fico pertinho ali dos alunos, eu sinto que eles ficam mais seguros e mais certeiros na hora que eles saem para poder treinar e começar a fazer o processo de reabilitação. Sim, inclusive, a impressão que tem, né, que na primeira aula, quando começa os movimentos, a posição das mãos e tudo, parece que a gente não vai aprender nada, é muito pouco tempo, toda a informação que a gente tem. Eu tenho até minha apostilazinha aqui, ó, mostrando, né, estudo todo dia, fico aqui do ladinho da cama, e, enfim, mas é realmente maravilhoso, e essa dedicação, né, que você dá de realmente aproximar é o que eu acho que aperfeiçoa o nosso aprendizado, né? Porque você olhando assim, você não consegue alcançar o que tendo realmente, né, uma pessoa que sabe fazer e te orientando ali a respeito da manobra, né? E é isso que eu tô falando, realmente são manobras muito sutis. E assim, eu não sei se você chegou a ver, mas existem alguns cursos online, né? Lógico, no exterior, mas eu acredito que seja, vamos dizer, quase impossível de aprender, porque o toque e as sensações que o aluno tem que sentir, eles não são passados, né, por online. E muitas pessoas na pandemia me procuraram. Você não ensina online? Eu falo, gente, se eu prezo por uma qualidade de ensino, eu prefiro dar com uma turma pequena, com segurança, ou esperar todo esse processo passar para a gente poder iniciar aí o curso, para não dar de qualquer forma, porque não é assim que
que eu trato os meus pacientes. Eu trato os meus pacientes da forma com que eu aprendi, que é com muita delicadeza, gentileza, amor, cuidado. E é assim que eu quero passar para os meus alunos, que é essa atenção especial, que também ela é transformadora. E aí eu já convido vocês, que aqui em Belo Horizonte, no dia 29 e 30 de maio, a gente vai ter o curso de formação de terapia Bowen aqui em Belo Horizonte. Só temos 4 vagas, eu só faço com 4 pessoas por causa da pandemia. E depois, ao longo do processo, se tudo mudar, as turmas aumentam para mais pessoas. Mas para o módulo 1, inicialmente 29 e 30 de maio, tá? Vou deixar aí para vocês o meu contato, para quem quiser saber mais informações sobre a terapia Bowen, principalmente pelo telefone, né? O DDD 31 98540 4663, que é o WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, eu envio os e-books. Tem também o meu e-mail, as minhas redes sociais e a terapia Bowen também. Tem o site e tem o Instagram da terapia Bowen. O telefone associado ao contato da terapia Bowen é esse aí também, 98540 4663. E eu vou encerrando nessa nossa conversa, aqui 1 hora de conversa maravilhosa aí com o Alexandre. E eu queria agradecer demais, Alexandre, por você estar inaugurando aí. Lógico que a gente teve alguns probleminhas aí no canal nesse momento, mas tudo foi contornado. E eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui e pelo convite, porque o Alexandre me convidou para fazer uma live e a gente foi organizando para poder abrir o canal do YouTube aí e a gente conversar. Isso, eu que agradeço a oportunidade, realmente estou muito feliz, né, de estar aprendendo, espero estar continuando, porque eu sei que é um tipo de método, né, que tem muita coisa que pode ajudar as pessoas, né, no que estão passando hoje em dia, até mesmo para redução de medicamentos, né, para diminuir essa coisa de intoxicação. Isso mesmo. Enfim, é realmente uma terapia muito, muito interessante. Então, muito obrigada, viu, Alexandre? Eu agradeço. Boa noite para você, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos aqui. E quem gostou, aperta o curtir, indique esse link para quem quiser indicar alguém que está precisando de terapia Bowen ou queira experimentar a terapia Bowen para conhecer um pouquinho mais sobre essa terapia que tem transformado a vida de várias pessoas. Obrigada, boa noite. Quem estiver no Espírito Santo já pode começar a experimentar com o Alexandre aí, que está em formação, mas ele já está apto para fazer algumas manobras e já sabe fazer. Tá joia. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Boa noite.